Oi, gente. Oi, gente. A gente está esperando só um pouquinho para a Tatiana acessar. Oi, Tatiana, já te enviei o convite. Vou mandar de novo, tá? Mandei já o convite, Tati. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Deixa eu ver se fica melhor com o fone. O pessoal tá me ouvindo bem? Ou é melhor eu tirar o fone? Deixa eu tirar o fone. Tá bom. Tá bom assim? Você Para me mim, escuta? tá, eu escuto. Então tá bom. É que o pessoal nos escuta aí? Eu acho que sim, porque às vezes a gente coloca o fone e fica mais limpo o som, mas acho que dá pra falar assim mesmo. Acho que pronto. Me Eu tô esperar um pouco para o pessoal entrar. combinado. Tudo bem, Tati? Tudo bom e você? Tudo bem também. Obrigada pelo convite, viu? Imagina. O prazer é nosso de receber você aí que trabalha nessa área, né? Que ajuda tanta gente da questão executiva, né? Com empresas. Então, acho que você vai poder dar bastante informação para a gente, ainda mais no mercado da beleza, que vem sofrendo tanto com a pandemia desde o ano passado. Espero poder contribuir aqui com vocês. E uma honra o convite, imagina. Uma honra Então, estar aqui com vocês. tá bom. Esperar mais um pouquinho, mais uns minutinhos, que a pessoa acabou de entrar. Tá entrando. Então vamos, acho que você podia começar se apresentando, né, Tati? Vamos falar um pouquinho, porque todo mundo já me conhece, quem é da Mugen me conhece. Então, vamos começar. Eu sou Giovana, cofundadora da Mugen Cosméticos, e a gente criou essa live por conta da situação do mercado da beleza, que o mercado da beleza vem enfrentando. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, e aí depois eu dou uma introduzida no tema para o pessoal que está entrando. Tá bom, obrigada. Eu sou Tatiana, Uhum. sou fundadora da Coaching for Action. Então, eu tenho 20 anos de experiência em desenvolvimento humano e organizacional. Então, trabalhei, tenho uma carreira, né, desenhada na área de recursos humanos, 12 anos na área de recursos humanos e quase 10, aí 11 no coaching. Muito do coaching executivo, então coaching onde as empresas me contratam, né, para trabalhar com executivos, com CEOs, com fundadores das empresas, enfim, sempre numa visão muito de trabalhar a liderança, né, em Uhum. todas as suas vertentes, porque aí a gente fala de uma gama muito grande, né, de informações e de necessidades, né? Então, de forma bem resumida, né, eu trabalho com desenvolvimento humano então há 20 anos e trabalho também num projeto de impacto social, né, que é um projeto que a gente trabalha com jovens de comunidade, onde eu também sou responsável pelo desenvolvimento humano desses jovens e também o desenvolvimento acadêmico. Então tem Tá. sido uma experiência também bem legal. Eu vi que lá no seu Instagram, né, vocês têm um grupo de conversa mesmo, ainda mais para passar por conta da pandemia, né? Esse já é um Exato. estuda por conta da pandemia. E é sempre direcionada para essa questão executiva de empresas. Você trabalha bem nessa área. Exato.
Então, tá bom. Então, acho que agora já deu aí uns 5 minutinhos. Vamos começar a falar. Por quê? A gente marcou essa live com você. A princípio, todo mundo no mercado da beleza acaba falando, vamos fazer uma live sobre cabelo, sobre o profissional cabeleireiro, vamos fazer uma live de curso. E o que que a gente notou nesse momento? Que as pessoas... A única certeza que a gente tem nesse momento é que a gente não tem certeza de nada. Exato. Passado, a única certeza é que só existe incerteza. Exato. Então, a gente pensou como que a gente pode ajudar todos esses profissionais da área da beleza, né? Que inclui os gestores de salão de beleza, quem tem salão de beleza, os profissionais cabeleireiros que dependem desse trabalho para sobreviver. Então, foi uma maneira de criar uma live onde a gente trabalhasse o quê? Toda essa repercussão emocional que a pandemia trouxe para essas pessoas, né? Porque a gente sabe, e é sabido isso, e não é novidade para ninguém, que as pessoas precisam trabalhar para botar o sustento dentro de casa. Então, para muita gente, às vezes a gente fala assim, não, mas a gente não pode ir, porque tem toda a questão da pandemia, do isolamento social, mas muitas pessoas não podem seguir isso à risca. Então, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com o medo da saída? Né? Como que a gente lida com esse medo, com essa ansiedade, se eu vou sair, se eu não vou sair? Então, eu acho que toda essa repercussão emocional, a gente tem que dar um suporte para esse profissional que ele precisa, né? Então, nesse sentido, foi de marcar uma live com uma pessoa que, no teu caso, que é psicóloga, trabalha com isso, é coaching, né? De RH, então você poderia ajudar a gente em trazer mais informações para a gente ter menos repercussão disso pós-pandemia, que a gente sabe que isso não vai acabar tão já, né? Então, como que a gente vai trabalhar com isso ao longo desse tempo? Então, a gente separou algumas perguntinhas para fazer para você, que eu acho que vai direcionando mais o percurso da live, tá? Então, eu vou te falando, você vai respondendo e a gente vai batendo um papo, pode ser? Pode ser. Deixa eu só fazer uma pequena parte do que você colocou, Tá. né? Em relação aos profissionais da área de beleza, de salão, a gente também precisa pensar que são profissões e serviços, né? Que são prestados de forma muito próxima ao cliente. Né? Você tem um contato com o cliente. Né? Então, a gente precisa também levar isso em consideração quando a gente fala dessa área. Né? Sim. Quando você fala do medo de sair, esse medo, né? Ele também inclui esse contato mais próximo, né? A gente tem um contato mais próximo. Sim. Né? Então, a gente também precisa ter esse olhar nesse momento. E também, você falou, eu lembrei aqui que acabou fugindo. A gente conversando, na verdade, vai surgindo. A questão, quem lida com a beleza, o profissional cabeleireiro é uma pessoa sempre disposta a ouvir o problema do cliente que está lá sentado na cadeira, né? Exato. Então, a pessoa que está lá, ela está sempre disposta, ela é só ouvidos, né? Então, ele senta lá, o cliente senta, geralmente é aquela questão terapêutica. Você vai no salão, porque você quer sair mais bonito, e você tá lá, você quer falar. Então, o cabeleireiro, ele tem que estar preparado para receber isso. Então, se você também não está bem emocionalmente para esse retorno, como que você vai tratar da beleza de alguém se você também não está bem? Exato. Né? Então, cuidar da saúde mental é muito importante. Exato. Acho super importante isso que você falou. Né? De fato, ele precisa estar bem para ouvir e também para separar que aquilo não é dele. Sim. Porque às vezes a gente pega coisas que não são nossas. Sim. Né? E você precisa estar bem também para separar isso. Né? Entender? Eu vou ouvir, eu vou acolher o meu cliente, eu vou ouvir o meu cliente, né? Mas eu preciso entender depois que isso não é meu. É verdade. Né? Entende? É isso. A conversa é longa. Vamos
vamos entrar aqui na questão da pandemia. Então, vou fazer a primeira pergunta, tá? Tá bom, tá bom. Se a gente pode dizer que a gente vai ter uma quarta onda, tá? O que seria essa quarta onda? A questão do resultado de um luto que está todo mundo vivendo, a questão do desemprego, do distanciamento social, das incertezas causadas pela pandemia. Se tudo isso, toda essa repercussão emocional pode causar uma quarta onda, né? Em relação à saúde mental das pessoas. Uma pergunta super complexa, né? E com muitas informações em relação à resposta. Então, vou dividir ela em alguns pedacinhos. Vamos falar do luto. Tá? O luto é algo que, acho que quando a gente fala de luto, ele dá num primeiro momento, as pessoas costumam se assustar. Né? Então, vamos entender o que é o luto. O luto, ele faz parte da condição humana. Tá? Então, a psicanálise, ela traz muito essa questão de que assim, a gente vive um luto na nossa vida no sentido de nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, quando a gente deixa de ser criança e passa a ser adolescente, é um luto. É um luto pela fase da infância, da criança. Né? O adulto, quando ele, então, passa para o idoso, né? Ele vive também um luto, ele perde. O que é o luto? É quando a gente perde alguma coisa. Que tipo de coisa? Não são só pessoas, mas também quando a gente perde coisas e também perdemos questões abstratas. Então, como é que é isso? Por exemplo, nesse momento que nós estamos, eu estou em São Paulo, né? Em São Paulo a gente está aquela hashtag fique em casa, né? Então tá tudo fechado e a gente precisa ficar em casa. Nesse momento, que tipo de luto a gente poderia estar vivendo, ou muitas pessoas estão vivendo? O luto, por exemplo, pela perda da liberdade. Né? Então, essa perda de liberdade, ela é um luto. Né? Então, a gente tem muitas questões. O pai ou a mãe, né, que não pode ver o filho, ou né, o filho que não pode ver os pais. O que é importante a gente entender? Que neste caso, a gente não pode ver de forma presencial, mas a gente pode virtualmente, pode e deve. Né? Por quê? Porque nós, seres humanos... Desculpa, cortou, não sabia. Criar alternativas. Exatamente, exatamente. Aí quando você me pergunta da nova onda, né, eu acho que a gente já está vivendo no sentido de buscar novas alternativas, de buscar novas respostas, novas soluções para questões que a gente nunca tinha experimentado, né? Pelo menos a nossa geração nunca experimentou, né, esse momento que nós estamos vivendo. Né? Então, as escolas têm buscado novas soluções, né? Por exemplo, pelo menos as escolas particulares com soluções de aulas híbridas, aulas virtuais, enfim. Então, neste sentido, a gente tem vivido, acho que já nesse momento, né, uma nova onda neste sentido. Voltando ao luto, né, a questão do luto, como que a gente passa por ele quando a gente fala da perda de coisas ou questões abstratas? Tem uma psicanalista que eu gosto bastante, que é a Melanie Klein. Ela diz assim, que o que a gente precisa é colocar algo bom no lugar. Um exemplo, novos hábitos, novos comportamentos, né? E de preferência saudáveis, né? Porque eles precisam ser bons. Né? Pensamentos positivos. Né? Então, a gente precisa colocar coisas para preencher aquele espaço, porque é como se tivesse saído um pedaço. Então, a gente fica um buraco e a gente precisa preencher aquele espaço. Né? Quando, infelizmente, a gente tem perda de pessoas, e aí também a psicanálise, Freud, traz também isso, e muitos de nós, infelizmente, já sabemos que a gente precisa lidar com essa questão. E é muito uma questão de tempo. Né? A gente precisa de tempo. Né? E viver o luto, ele é importante. É importante que a gente viva esse luto. Entende? Muitas vezes a pessoa fala assim,
perdi alguém, mas tudo bem, eu vou continuar trabalhando, eu não quero pensar nisso, né? É importante viver esse luto. É importante que você se dê esse tempo, né? Uhum. Porque o que a gente vai colocando aí, escondendo, né? Uma hora ele aparece, uma hora ele aflora, né? Então, é muito importante que você olhe para isso, né? Respondi tudo? Respondeu. Eu acho que, resumindo para o pessoal que está assistindo, é falar que a gente tem que substituir, né? Fazer uma substituição saudável, encontrar alternativas para tudo isso que a gente está vivendo, né? Alternativas que são tangíveis, que a gente alcance, que a gente possa alcançar, porque tem coisa neste momento que a gente não vai conseguir resolver, Exato. né? A questão da Exato. pandemia, nós não vamos conseguir resolver. A volta do trabalho neste momento, nós não vamos conseguir resolver, está além da nossa possibilidade, né? Exato. Então, a gente tem que tentar encontrar alternativas para o que a gente consegue, o que é gerenciável por nós, o que a gente consegue Exato. gerenciar, né? Porque, Então, exatamente. eu Eu acho que acho é que é isso. importante, eu acho que sim, acho que é importante só frisar do que você falou, né, em relação ao Uhum. trabalho, que o trabalho, esse retorno, quando a gente fala, né, dessa forma, seria o retorno presencial, né? Mas que Exatamente. também existem formas, né, que a gente pode buscar, então, falando de novo, né, da nova onda, Uhum. de novas soluções, né? Que Sim. talvez, mas não é a mais adequada para o meu tipo de serviço ou para o meu produto. Eu entendo, não é a mais adequada, mas ela é possível de ser feita nesse momento, Uhum. né? O que a gente também precisa entender? Que o outro, o nosso cliente, ele também entende que é o que dá para ser feito nesse momento, né? Ele entende também, né? Esse não é o adequado. Não, tudo bem, eu entendo que não é, né? É porque está Mas, vendo a mesma situação, né? Então, no exato, caso do salão de beleza, que é o que a gente está tratando aqui, o salão de beleza, o profissional que trabalha com isso, ninguém está funcionando, né? Na verdade, está todo mundo fechado. Quem está funcionando está dando um jeito de trabalhar. Então, para o profissional cabeleireiro, aquelas pessoas, os mais novos, quem é o pessoal mais jovem, ainda está aí, está na internet, está fazendo e faz um vídeo, posta um vídeo e consegue manobrar. Agora, as pessoas que não têm essa flexibilidade, acaba sendo muito mais difícil de driblar toda essa rotina nova, de encontrar uma alternativa. Então, exato. acredito que isso acabe causando muito mais a questão emocional para essas pessoas, acaba complicando muito mais. Porque você criar alternativas, aquilo que você. Nós nunca, na nossa faixa etária de idade, nós nunca passamos por isso, Não. né? Então, talvez para os nossos filhos, quando se passarem isso novamente, vai ser muito mais fácil. Espero que não, mas Espero que não. espero que não. Mas se passarem por isso novamente, vai ser muito mais fácil. Eles vão tirar de letra, né? Mas para a gente foi uma coisa surreal. Então, para essas pessoas, quem é mais velho, é muito mais difícil criar uma alternativa. Quem nunca trabalhou com a internet, como que eu vou me virar agora na internet? Como é que eu vou Exato. cortar o cabelo e mostrar na internet? Né? A área de Exato. beleza acabou passando por isso. E as pessoas falam, se reinventa na internet. Como que eu vou fazer isso se eu nunca fiz isso na vida? Né? Então acaba, aí você entra num conflito. Gera o quê? A ansiedade, né? Então a gente vai falar disso aqui também agora, tá? Teve uma pessoa, deixa eu só, desculpa te cortar, que Clau alguma coisa, que ela já passou, que ela deu uma dica aqui que eu achei super legal. Aproveitar para se aprimorar, para aprimorar Para, técnicas, né? Ela né? falou aqui, aproveitar o momento para aprimorar as técnicas. Isso. Eu achei super legal, é isso aí, né? É o momento de procurar esse aprimoramento. É, a gente está aí num momento, numa fase que tem muita oferta, inclusive gratuita, Sim. né? Então também é o momento de você buscar. A única coisa é que precisa ter foco, viu, gente? Porque tem Uhum. muita oferta, muita. O nosso cérebro, ele pensa assim, ele vê um monte de oferta,
e aí gera ansiedade, ele pensa assim, tem um monte de oferta, eu não posso perder nenhuma. E aí você se inscreve em todas elas, chega no final do dia você está exausto ou exausta, e chega no final da semana você está acabado, né? Porque você não quer perder nenhuma oportunidade. Então precisa ter foco, né? Então pensem, foquem, vejam qual a técnica que você quer aprimorar, né? Qual assunto você quer se aprofundar, né? E vá nele, né? E aí estude ele a fundo, né? Tenha o seu Nossa, tempo para olhar para ele, porque senão isso também vai te dar vai te causar um outro problema, né? O burnout, o estresse, enfim, a ansiedade. certo. Vamos para a segunda pergunta? Vamos Vamos. lá. Se você que estando dentro da área da psicologia, apesar de você estar mais dentro do RH, né? Pelo que eu fui atrás, houve um aumento do número de pessoas com quadro de estresse, pânico e ansiedade. Aí entra na ansiedade que a gente acabou de falar, né? E muitas pessoas que nunca haviam diagnosticado isso antes. Então, essa pandemia, ela foi um gatilho de ansiedade, depressão, estresse? Uma pergunta assim super interessante. O que a gente tem aqui, por relatos de profissionais da área, nós temos que houve um aumento, sim, de estresse, de transtornos de ansiedade, de depressão, né? No entanto, a USP ela fez uma pesquisa com 2.000 participantes e ela traz uma informação de que 20% da população que tem diagnosticado algum transtorno mental, de fato tiveram piora. Mas os 80% da população que não tem diagnóstico mental não teve piora. Então é um fato super interessante para a gente pensar, né? Para a gente olhar para ele, né? O que isso quer dizer, né? No final, a gente não tem informações, dados que sejam conclusivos em relação a essa resposta, né? Tem informações científicas comprovadas, né? Por enquanto nós não temos. O que é importante a gente entender é que quando a gente fala de transtornos, de doenças mentais, né, elas não aparecem tão rapidamente. Elas levam um tempo. Né? Não é que nem algo que a gente vê assim na pele, né, que logo você... Ou no cabelo, né? O cabelo você olha e fala, teu cabelo tá oleoso. Você logo percebe, né? A doença mental é diferente, né? Ela leva um tempo, né? Muitas vezes a pessoa, quantas vezes, né? A gente não vê alguém com depressão, mas quando ela está já naquele estado bastante prejudicado em termos de termos cognitivos, né? Então, olha, tá com depressão, porque num primeiro momento a pessoa não percebe, né? Ela fala, não, foi só hoje, não, foi só ontem. Não, mas... E vai levando um tempo para se ter essa percepção, para entender. O que acontece é que o nosso cérebro, quando a gente está num momento como esse de pandemia, que é um momento bastante extremo, uma situação extrema, né? Ele coloca a gente num estado que é chamado de estado de sobrevivência. O que é isso? Ele fala assim, bom, eu vou guardar energia e as minhas funções para o que de fato for necessário para manter esse ser aqui vivo. Certo. Né? Então, outras questões que ele entende que não são tão relevantes neste momento, para essa pessoa sobreviver, ele coloca naquele debaixo do tapete. O que acontece é que em algum momento, como eu falei, isso vem à tona. Então, o que pode acontecer é que, passado um tempinho dessa pandemia, ou no momento que a gente esteja, né, todos já estão vacinados e que a gente se sinta mais seguro em função disso, né? Não estou dizendo que estaremos, mas pelo menos talvez a gente se sinta dessa forma, né? Talvez nesse momento o nosso cérebro diga assim, tá bom, agora dá para viver, não preciso só sobreviver. Então ele desliga essa chavinha. Quando ele desliga essa chavinha, pode acontecer de vir à tona algumas questões que não vieram nesse momento, porque você precisava trabalhar, você precisava manter a família,
o almoço, agora está todo mundo em casa, eu também tenho que trabalhar, tal. Então, era esse tempo que você tinha, né? E aí, quando isso desliga, talvez algumas questões venham à tona. Então, hoje, em termos de pesquisa, o que nós temos é que, a princípio, né, os resultados mostraram com essas 2.000 pessoas que houve uma piora para aqueles que já tinham alguma questão mental, que é 20% da população brasileira. Sei. Interessante. É interessante isso. Interessante e é bom todo mundo ficar atento, né? Porque eu acho que todo mundo está Com sujeito. certeza. Né? Depois Com de um certeza. ano, tem data para tudo isso acabar. A degradação emocional é bom a gente ficar atento, né? Todo mundo, porque Com eu acho que todo certeza. mundo está passando por bastante questão emocional dentro de casa, né? Por questão de isolamento, desemprego e N questões. Então, é bom todo mundo ficar atento a todas essas informações, né? Com certeza. E alguém também colocou aí algo como uma doença silenciosa. Eu não consigo ler tudo, desculpa, mas alguém colocou alguma coisa aqui como uma doença silenciosa. Eu também me perco aqui, porque eu quero E prestar atenção no que você está falando e eu me perco. desculpa, gente, de eu não dar nome e não falar a frase É uma aqui inteira. ansiosa consumindo aos poucos. E aí teve uma, acho que anterior, acho que fala alguma coisa nesse sentido. Que além, que eu quero dizer que além de silenciosa e de levar um tempo que é muito único, né, que é muito particular, a gente também tem uma questão que a gente não pode deixar de fora, que é um certo preconceito ainda. Né? Nós temos preconceitos ainda em relação a doenças mentais. Né? Tanto que muitas pessoas se ofendem quando, né, escutam, você precisa procurar um terapeuta, uma terapia, né, um psicólogo. Então, muitas pessoas se ofendem com isso. Você tá achando o quê? Que eu sou louco? Que eu sou louca? Né? Como se isso fosse uma ofensa. Então, Verdade. né, além de ser uma questão, então, como foi colocada, silenciosa, que leva o seu tempo, a gente também precisa lidar com isso. Né? Que há ainda preconceitos em relação a isso. E é super importante, gente. Todos nós deveríamos passar, fazer, né, terapia, né, passar por consultas. E, nossa, é fantástico. Se conhecer é a coisa mais maravilhosa que tem. É verdade. Falando na questão da ansiedade, dentro do nosso cenário do mercado da beleza, a gente tem que lidar também, vamos entrar na outra perguntinha aqui, lidar com o medo do retorno, né? Por quê? Considerando isso, nós sabemos que muitos dos profissionais da beleza têm que retornar ao trabalho por uma questão de sobrevivência, certo? Então, as pessoas precisam, geralmente eles são autônomos, são pequenos empresários, microempresários, que têm que voltar a trabalhar para ter o sustento dentro de casa. Então, ao mesmo tempo, o que acontece? Você tem a necessidade e você tem o medo. Porque o medo de uma doença, o medo da morte, que você tem que trabalhar com isso, né? Então, o medo, a gente vê assim, o medo é uma coisa que a gente brinca, né? Geralmente as avós e as mães sempre colocam medo na criança de fazer alguma coisa. Não é? Mais ou menos. Ai, meu Deus! A defesa, que o medo acaba protegendo, às vezes, a gente de algumas situações. Mas quando ele se torna irracional, ele sai do nosso controle, né? E dentro da pandemia, a grande população acabou tendo um medo irracional da doença, porque é muita notícia atrás de notícia, notícias ruins, notícia de morte a todo dia, e é notícia de falta de educação. Então, o que acontece? O medo se tornou irracional. Então, o que essas pessoas que têm que voltar para o batente, né? Tem que voltar para a rotina de trabalho, como que lida com esse medo? Né? O que elas podem fazer? Porque são pessoas que o trabalho é presencial. Então, senão nunca mais ninguém vai cortar o cabelo, nunca mais desesperada. vai tingir
cabelo. Ah, as luzes, ó. Então, coisas que vão ter que retornar, a gente sabe que vai ter esse retorno, e é o que você falou. O trabalhar com a beleza física é uma proximidade muito grande com o cliente, né? Então, o profissional também, ele tá muito aberto, ele tá muito sujeito. Apesar de, geralmente, os profissionais usarem máscara, face shield, você ter todo aquele desconforto que o próprio médico tem, né? Quem trabalha na área da saúde tem, o profissional da beleza acabou... Ele assumiu todo esse desconforto de paramentação para poder trabalhar. Então, como que ele pode fazer, né? Como que ele vai lidar com isso para voltar? É essa a pergunta. É super simples. É fácil responder essa Como que a pergunta. gente, Né? Eu como vou que a deixar gente... aqui uma fórmula, se seguem, tá tudo certo. É super Mas tranquilo. Né? tranquilo. Você trouxe muitas questões super importantes na sua fala, né? Que eu gostaria até antes de responder, ressaltar só alguns pedaços. Como você falou, o medo irracional, né? Coloca o medo na gente, né? O que é importante, de novo, é que medo, ansiedade, tudo isso faz parte do ser humano, tá, gente? O que é importante é uma palavrinha que você usou também, que é frequência, intensidade, né? É isso que a gente precisa ter mais atenção, né? Porque quando se torna algo que é frequente, com uma intensidade muito grande, né? E de algo que é irracional, aí realmente é um alerta, né? O medo, ele acompanha a gente desde que o ser humano existe, né? O que acontece é que a gente precisa ir ressignificando esse medo, porque lá atrás havia o medo do escuro. Por quê? Porque vivia-se num matagal, numa floresta, tinham animais, né? Então, que poderiam te picar, que poderiam te comer, né? E aí o medo do escuro, no sentido da minha vida, né? E a gente vai, ao longo do tempo, transformando, ou precisamos transformar esse medo, né? Então, o medo do escuro, ele já não tem mais a mesma intensidade hoje, né? Se acabar a energia aqui em casa e eu ficar no escuro, eu não tô preocupada que nenhum bicho vai entrar aqui e me comer, né? Então, a gente precisa fazer essa ressignificação em relação ao medo e todas as outras questões que normalmente são vistas como negativas, né? Mas no seu formato, no seu nível certo, ele tem a sua condição, a sua questão que é importante pra gente, né? Porque se eu não tiver medo nenhum, eu vou colocar minha vida em risco todos os dias. Certo. Certo? Então, eu preciso um pouco do medo, né? Mas um medo num nível que seja saudável. O extremo não é saudável. Né? Então, que aí se torna, como você falou, irracional. Né? Então, primeiro eu queria pontuar isso. Né? Temos medo, temos ansiedade, e existe um nível saudável de todos eles para nossa sobrevivência. Né? O que a gente precisa se atentar, então, é quando isso foge do controle. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O que a gente precisa entender também é que a gente está numa fase de mudança, né? E a mudança, neste caso, né, uma mudança que primeiro ela vem para a gente do externo, né, com essa situação da pandemia. E a gente não teve muita escolha, né? Se eu quero mudar ou não quero mudar. Isso simplesmente aconteceu. Né? O que acontece é que para o ser humano, quando a gente está em questões, em situações de mudança, né, a gente passa aí por 5 estágios. Né? Talvez alguém aí já tenha ouvido falar, conheça, né? O primeiro estágio é o da negação. Então, sabe aquela pessoa que fala assim: eu não acredito nesse vírus. Eu não acredito no que estão falando. Eu não acredito que tantas pessoas estejam morrendo. Eu não acredito que seja tão grave assim. Né? É o primeiro estágio. Né? O segundo é raiva. A pessoa fala assim: ai, que raiva! Eu não vou ficar em casa coisa nenhuma. Eu vou sair. Né? Ninguém vai me prender aqui. Né? O próximo é a barganha. A barganha é aquele assim, ó, eu vou até a farmácia, mas é rapidinho. É só comprar uma coisinha. Nossa, acabou o açúcar, eu vou rapidinho até o supermercado e já volto. Mas é coisa rápida, né? Nada vai acontecer. Né? O quarto é o da depressão.
né? O da depressão nesse cenário, a gente poderia entender, ou poderia ler como aquela pessoa que não quer ter nem o contato virtual, né? Que ela se isola, ela não quer falar com ninguém, ela não atende telefone, ela fica lá sozinha, fechada, né? E o último é a aceitação. Então, é aquele momento que eu entendo o que está acontecendo. Tá bom, ok, isso está acontecendo. O que é importante, por que eu estou trazendo essas fases? Exatamente porque este é o ponto importante para a sua resposta. O que é importante é a gente olhar para essa aceitação, entender tanto os empresários, os profissionais, né, os proprietários, enfim, como os funcionários, que esse momento é para eu olhar e falar, tá bom, isso está acontecendo, ok. O que eu vou fazer com isso? Essa é a parte mais importante. Né? O que eu vou fazer? Como a gente falou lá no começo, né? Quais serão as minhas soluções agora? Né? Então, eu vou usar máscara, o face shield, o avental. De que forma mais eu posso me proteger? Lavar as mãos. Né? Então, na porta do meu salão, eu vou colocar o álcool em gel. Enfim. Né? E buscar soluções, né? Que deixem tanto o profissional como o cliente, porque você também tem nesse cenário o seu cliente, né? Porque é presencial também o seu cliente. Né? Então, você também precisa pensar que o seu cliente também tem medo. Né? Como que você vai fazer para o seu cenário, o seu salão, né? Estar de forma que as pessoas se sintam seguras, né? E minha sugestão é que os proprietários olhem para os funcionários com empatia, com compaixão, entendam que é um momento que todos nós estamos passando, cada um passa essas fases de mudança, todos nós passamos por ela, mas cada um tem o seu tempo em cada etapa. Sim. Então a gente precisa entender isso. Né? Para algumas pessoas, vão falar assim para você, tranquilo, porque ela já está nessa aceitação. Eu vou, conta comigo que eu vou. Outras pessoas não estarão ainda aqui. Né? Outras podem estar em outras etapas. Né? Então, minha sugestão é se olhar, né, nesse momento com compaixão, com amor, sabe? Com acolhimento. Né? Olhar para o outro. Para si e para o outro. Nunca esquecer do outro, né? Exato. Eu acho que o que trouxe essa pandemia foi isso. A gente nunca pode esquecer do outro, porque às vezes a nossa realidade, a nossa necessidade não é a mesma que a do outro. Então, nós como empresa, né, o próprio proprietário do salão, ele tem que ter esse olhar. Isso foi muito importante que você falou. Olhar para o profissional que está lá. Ele não tem o mesmo olhar que o dono do salão, não tem o mesmo olhar que o cliente, então você tem que ter um olhar do outro. Isso é muito importante e vai ser por um longo tempo, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. Exatamente. Né? Exatamente. Respondi? Respondido. Mas eu ia até falar que não existe, nesse momento que a gente está vivendo, não existe uma solução em risco. Tudo que a gente, eu não sei se eu estou certa, pode até me corrigir, Tatiana. Qualquer coisa que a gente for fazer hoje, a gente corre um risco, né? Eu estou aqui, estou fazendo uma live com você, eu corro o risco de não entrar ninguém na live. Exato. Exato. Né? Decido que eu vou fazer alguma outra coisa na internet. Pode ser que não dê certo. A pessoa que vai lá no salão coloca todo mundo de face shield, de máscara, de luva e não aparece cliente, porque o cliente não está à vontade de ir ainda no salão. Então, assim, não existe nenhuma solução que vai ser tomada nesse momento que você não corra risco. Então, acho que isso é importante ficar claro para todo mundo, em qualquer área, né? A gente está falando muito do salão de beleza, porque é o que estamos game, mas em qualquer área. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente vai correr risco nesse momento. Com certeza. Voltando à nossa primeira fase, a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de nada. Não é? Exatamente, exatamente.
é basicamente isso. É. Então, falando um pouquinho mais sobre... acho que não foge muito do que a gente está falando, é a questão da vulnerabilidade, né? Porque o que aconteceu na pandemia? Geralmente a gente sempre fala assim, porque tem o grande empresário, tem o pequeno empresário, as pessoas vão receber a pandemia de maneira diferente. Não, tá todo mundo vulnerável, tá todo mundo no mesmo patamar. É lógico que existem pessoas com maiores dificuldades financeiras, outros com menos, mas assim, tá todo mundo igual, né? A vulnerabilidade está igual. As grandes empresas estão sofrendo tanto quanto as pequenas. Às vezes, eles têm mais dinheiro, têm mais caixa, e a gente tem menos, o outro tem menos. Tá bom, mas eles também estão sujeitos a tudo que a pequena também está passando. Então, é isso. A vida tem momentos de beleza, né? Mesmo em meio a tantas incertezas que a gente tem no dia a dia. Então, é criar momentos desse autocuidado que a gente tem que ter. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. O que a gente pode estar fazendo desse autocuidado? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente tentar sair dessa questão aí que tá todo mundo embolado? Embolado. Então, primeiro, a vulnerabilidade é uma beleza, gente. De verdade, é a coisa mais linda, né? Tem uma pesquisadora chamada Brené Brown. Para quem não conhece, super sugiro procurar na internet. Ela tem TEDs dela, ela fala O Poder da Vulnerabilidade, é o nome em português do TED. O livro dela, ela tem alguns livros, um que eu gosto bastante é A Coragem de Ser Imperfeito, que é sobre vulnerabilidade, né? De forma bastante resumida, ela traz assim nesse livro que os nossos melhores resultados e aprendizados são quando nos colocamos vulneráveis, né? Então, a vulnerabilidade é uma maravilha. Minha sugestão, gente, abraça a vulnerabilidade, vai que vai. Entendeu? E aproveita que é um momento em que todos estamos vulneráveis, né? Então, um exemplo muito, muito simples meu, profissional, né? Tive uma demanda de um webinário, aí alguém colocou aí, Gabi, Brené Brown é maravilhosa mesmo, ó, adoro, né? Surgiu uma demanda de fazer, então, um trabalho em grupo virtual. Eu falei, meu Deus, virtual? Logo lá 1 ano atrás, né? No início disso tudo. Eu falei, meu Deus, e agora? Virtual, em grupo? Né? Porque o individual eu já fazia há muito tempo. Eu comecei no individual, no coaching, no virtual. E eu falei, meu Deus, e agora? Né? O que eu fiz? Eu falei que sim, que faria. Foi a primeira resposta que eu dei. Só que eu não sabia como. Né? Qual que seria? Tá bom, eu faço, mas vamos ver como. Né? Fiz 2 cursos, fiz 2 formações de facilitação virtual ao mesmo tempo. Não, uma me dava um cenário, outro cenário. Eu falei, então preciso dos 2, fiz os 2 e fui entregar. E fui entregar de maneira também muito honesta. Me coloquei vulnerável. Eu falei, olha, vai ser meu primeiro webinar em grupo. Então, webinar, né, o virtual. Em grupo, ok. Se tiver ok, eu faço, mas eu não sei muito bem o que vai dar. E a pessoa falou, não, ok, estamos acordados. Então, eu me coloquei vulnerável. Eu já expliquei, já logo de início, que eu não tinha experiência naquele cenário virtual, né? E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando terminou, tinham 80 pessoas. Quando terminou, essa pessoa, então esse organizador, me ligou na mesma hora. Falou, e aí? Eu falei, não, e aí você, né? Me fala você, né? Como Nossa, foi, eu né? amei. Né? Como é que foi? Não, eu amei e tal. Ele falou, não, mas eu quero saber como você está se sentindo. Ele me perguntou. E eu me lembro do meu sentimento até hoje. Eu falei, nossa, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Então, a vulnerabilidade, ela nos dá esse espaço de ser feliz. O que acontece com a vulnerabilidade, que muita gente foge dela, é que no mesmo espaço que eu tenho, então, o medo,
a vergonha, que eu tenho tudo isso na vulnerabilidade, no mesmo lugar eu tenho a felicidade que eu senti. Eu tenho a alegria, eu tenho a conexão, eu tenho o pertencimento, tudo no mesmo lugar. E a gente não consegue, a gente ser humano, a gente não consegue desligar a chavinha de uma emoção específica. Se eu desligar a chavinha, eu desligo ela inteira. Então, se eu não me coloco vulnerável por ter medo de me expor, por exemplo, se eu não me arrisco, eu também perco a oportunidade de me sentir feliz. Eu perco a oportunidade de conhecer, por exemplo, nesse caso, de conhecer uma habilidade, né? E logo, recentemente, eu fiz dois outros eventos para essa mesma pessoa, muito recente. E eu falei para ele, eu falei, olha, você abriu uma porta enorme para mim. Porque depois do nosso, eu falei, olha, eu gosto pra caramba de fazer isso. Mesmo que no virtual. Dá certo, funciona e tô adorando. Então, eu tenho feito muitos encontros, né? Virtuais em grupo. E se eu não tivesse aceito? Talvez eu não tivesse encontrado nenhuma nova solução para o meu trabalho. Né? Verdade. Mas eu fiz e fiz de forma honesta. Né? No sentido de que, olha, vai ser minha primeira vez, você topa? Né? Então tem muito disso, gente. Coloquem-se vulneráveis, abracem essa vulnerabilidade. Minha sugestão de forma honesta, porque eu sou assim, eu gosto que seja assim, aí cada um que escolhe, né, a sua forma, mas eu prefiro dessa maneira, né? E vocês vão gostar. Correm o risco de vocês se surpreenderem. É até a gente lidar com o próprio medo, né? Porque você acaba tendo receio, medo de fazer alguma coisa que você não tá preparado, que não é do seu costume fazer, mas você vai lá e enfrenta. Então você coloca a vulnerabilidade trabalha com o nosso medo, isso, né? Isso. E assim, o que você falou assim, que a gente não está acostumado a fazer. O que a gente pode fazer? A gente tem algumas competências que são chamadas competências transferíveis. O que é isso? Que é uma competência que eu posso usar em outras situações, né? Então, eu posso pegar essa competência, eu tenho a competência do desenvolvimento humano, tenho a competência de trabalhar com grupo, mas eu não tinha da virtual, né? Então, eu peguei, uni duas competências e transferi para o virtual. Não de forma aleatória. No meu caso, eu fui fazer 2 formações. Né? Certo. Mas a gente tem essas habilidades. Então, uma dica também é que vocês possam identificar habilidades que vocês têm, né? E que elas possam ser ou podem ser usadas em outros cenários. Às vezes a gente precisa adaptar, como foi o meu caso, eu precisei adaptar por virtual. Mas é possível você fazer essa adaptação. Né? Então, tem esse olhar, né? Para um tempinho aí do seu dia e pense quais são suas habilidades, quais que você pode utilizar nesse cenário, nesse momento, né? E de que forma, né? Talvez você precise fazer alguns ajustes, mas é possível. Sim, verdade. E falando um pouco do autocuidado, que a gente... O autocuidado, hoje em dia, é uma palavra que está muito difundida, né? Que eu acho que as pessoas acabaram desenvolvendo muito isso. Na pandemia, virou uma palavra da moda, né? O autocuidado. Então, como que a gente desenvolve o autocuidado? Dentro da área da beleza, que é o que a gente trabalha, né? É a gente cuidar de pequenos gestos, a gente vivenciar pequenas conquistas do nosso dia a dia. O que a gente pode fazer dentro do dia a dia que a gente trabalha com esse autocuidado? Então, trabalhar isso reflete na saúde mental, né? Do que a gente tem no dia a dia. Porque se a gente ficar só o dia inteiro pensando o que eu vou fazer, qual que é a solução que eu tenho para o dia de amanhã, a gente acaba entrando num esgotamento mental também, né? Então, criar um autocuidado diário. Então, do que for, né? Fazer alguma coisa que seja essencial para você se sentir bem, eu acho que é bem importante nesse momento, né? Com certeza, com certeza. A gente, não sei se você conhece, se o pessoal conhece, tem uma filosofia que eu gosto bastante, que eu estudo e trabalho com ela bastante. É uma filosofia da ilha de Okinawa, do Japão, chamada Ikigai.
né? Conheço. Conhece? De Meu forma marido, su... Ah, você então pronto. Então tá você vai me falando, dar aula. a empresa Mugen vem de uma palavra japonesa, que é infinito. Então, nós somos uma sociedade de japoneses, né? Uma Olha, família oriental. Então, você falou com a pessoa certa. falei com a pessoa certa. Você vai me dar uma aula, então, disso, né? Porque a minha resposta, né, a sua pergunta é muito na filosofia Ikigai, né? Que é uma, de forma super resumida para quem está assistindo, caso não conheça ainda, mas também de forma muito resumida, é uma região, então, essa ilha de Okinawa, onde eles vivem, né? Então, nessa filosofia que a gente aqui conhece como Ikigai. Né? Inclusive, deixa eu te cortar, a família deles é toda de Okinawa. Olha lá, pronto! Olha lá, já vou fazer um curso aí com vocês. Uma região, né, que ela é considerada Zona Azul. É a primeira região da Zona Azul. O que é essa Zona Azul? É uma área em que as pessoas elas vivem por mais tempo, 100, 101, 102 anos de idade, mas com qualidade de vida, né? Que isso é muito importante. Então, quando vocês forem fazer algum pedido, gente, peçam direito, hein? Quero viver, mas você quer viver em quais condições? Pede direito. Né? Vivem com qualidade de vida e de forma produtiva. Então, de forma super resumida. E eles têm 5 pilares, né? Que um deles é começar pelas pequenas coisas. Esse é o primeiro pilar, que é exatamente o que você falou. Agora entendi, né? Por que você falou isso? Olha só, você vive isso. Foi maravilhoso, achei incrível. Começar pelas pequenas coisas, né? Aquelas coisas que te dão prazer, né? Eu, por exemplo, gosto de ouvir os pássaros. Quando eu escuto pássaro, eu falo, gente, espera um pouquinho, vocês estão ouvindo os pássaros? Né? Eu adoro. O segundo é libertar-se, é viver a vulnerabilidade de forma super resumida, né? Isso. É ser você quem você é, né? Viver o aqui e agora, experimentar, né, as coisas. O próximo é harmonia e sustentabilidade. E aí eu gosto de falar que a harmonia é com você também, porque às vezes a gente esquece disso, né? O quarto é a alegria das pequenas coisas, né? Então, como eu falei, para mim, o canto dos pássaros, comer uma comida que você gosta, por exemplo. E o último é o viver aqui e agora. Que se você estiver em ansiedade, no medo extremo, você vai estar lá no futuro de forma negativa. Verdade. Né? É viver o aqui e agora, é estar presente. Quando você está presente, você sente aqueles 5 sentidos. Né? A sua experiência tem cheiro, tem som, né? Pode ter tato, né? Ou tem textura. Né? Então a dica aqui é seguir um pouco isso. É super simples, né? Se você for ver, é super simples, né? De forma super resumida, viver o aqui e agora, vivam aqui e agora. Não estou dizendo que não é importante fazer planos para o futuro, super mas olha o futuro de forma positiva, no sentido de planejamento, né? Porque se você olhar de maneira com viés negativo, aí a gente tem ansiedade. Não, acho que super resumido, né? Não, eu queria te agradecer demais. Eu acho que a gente não poderia terminar essa live, porque já vai dar quase 1 hora de live, de uma maneira mais bonita e mais memorável para a Mugen. Do Ikigai pra gente, que eu acho que tá muito dentro da nossa filosofia, todos os pontos aí dentro do Ikigai. Tanto é que o nome da empresa vem de origem japonesa, oriental. Adorei. Então, eu acho que assim, e não foi combinado, gente. Não, eu não sabia. Ela não sabia, não foi combinado. Então, assim, eu acho que não poderia terminar de uma maneira mais bonita pra gente. Então, foi muito legal, foi muito bem direcionado e chegou aonde a gente queria. Foi muito legal mesmo, Tatiana. Queria te agradecer do fundo do coração. A participação foi maravilhosa. E espero que a gente faça novas lives, não dentro da pandemia, que a gente possa fazer outras lives de ajuda aí para os profissionais, mas que não seja dentro do cenário da pandemia, né? Possa mudar aí o foco
e você trabalhar com a gente mais dentro da empresa, ajudando os nossos distribuidores, os nossos parceiros de trabalho. Tá bom? Será um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Me coloquei aqui também vulnerável, né? E foi ótimo, estou super feliz. Colocamos as duas. Não é? Nos colocamos, estamos nos conhecendo aqui agora, né? Nos vendo, né? Então, agradeço muito, gratidão. Foi um prazer enorme, enorme estar aqui com todos vocês, com todos os presentes, né? Desculpa não conseguir ler, né, todas as mensagens, mas muito obrigada. Para mim foi um prazer enorme. E para mim também foi muito especial terminar com o Ikigai, que é algo que eu estudo há alguns anos. Tenho uma formação em coaching Ikigai, tenho uma ferramenta que eu lancei recentemente com base no Ikigai, para a gente utilizar também. Uhum. Então, quando você me disse isso, que eu de fato não sabia, nossa, nada é por acaso. Não, foi muito legal. Então, eu vou deixar a live gravada no nosso feed. Depois, se você quiser compartilhar lá no seu perfil, querer. Action, tá? Vou marcar vocês para vocês poderem deixar gravadinho também, tá bom? Quero Obrigada. Obrigada. Gratidão. Até a Gratidão. próxima. Um beijo. Tchau. Beijo, obrigada. Boa noite a todos.